Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Nesse vídeo a gente vai tratar do assunto sobre a apostasia até o tempo do fim. Até chegar na grande tribulação, até chegar no aparecimento do anticristo, né? Esse período que a igreja está vivendo de grandes apostasias, né? Desde heresias no nosso meio, de defensores de heresias, da deturpação da palavra de Deus por pessoas que se diziam mestres na palavra, pregadores da palavra, pastores, né? Líderes espirituais. E por também crentes, né? Pessoas que se consideram cristãs, mas defendem coisas erradas e mesmo assim dizendo que tem Cristo como seu Senhor. Então, bora ver os versículos que eu tenho para falar a respeito desse assunto, para a gente começar a entender, né? E se preparando cada vez mais mentalmente para o que está acontecendo e o que está por vir. Para a gente começar a entender o novo tempo que a gente está vivendo. Então, antes de eu começar o vídeo, já sabe, deixa o like, deixa a tua inscrição, vai compartilhando o vídeo para chegar para mais pessoas. Deixa o teu comentário também, viu? Bora pro vídeo. Então, pessoal, a primeira passagem que eu quero ler com vocês vai estar aqui na carta de Paulo, né? De 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 5. Então a gente vai ler que vai estar dizendo o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aqui Paulo está advertendo Timóteo, né, nessa carta que ele escreveu para Timóteo, dos tempos finais, né? Nos últimos dias ele tem esses tipos de pessoas, ele começa a catalogar os tipos de pessoas que vão ter até o tempo do fim. E aqui está tratando tanto da humanidade como um todo, os homens, né, as pessoas desse mundo, como também as pessoas entre o povo de Deus, entre as igrejas, pessoas que iam começar a se perder e também iam apresentar essas mesmas características. Tanto que ele fala assim, ó, tendo a aparência de piedade, ou seja, de uma pessoa que é piedosa, só a aparência. Ele transparece que vive, né, tem a religião imaculada, a religião pura, a religião que serve a Deus, só exteriormente, na aparência. Só que pelas obras deles, né, mas negando a eficácia dela. Ou seja, pelas obras você vê que ele nega a eficácia, a virtude de ser piedoso, o poder da piedade, né, que é a pessoa que é devota a Deus, submissa a Deus, que obedece a palavra de Deus. Então, esse alerta, Paulo fala lá naquele tempo, isso serve para a gente olhar para os nossos dias, né, que nós estamos mais perto do fim, né, do que ele naquela época que ele escreveu para Timóteo. E antes de eu prosseguir para o próximo versículo, pessoal, eu quero dar ênfase na palavra prazeres que Paulo fala nessa passagem que eu acabei de ler. Tendo prazer nos deleites, né? Que a palavra no grego é hedonismo. O hedonismo, pessoal, é simplesmente o que a gente vê nos nossos tempos atuais, né? Não que isso não existia em outras épocas da humanidade, porque a humanidade sempre foi corrompida, né? Desde do Éden até os nossos dias. Só que ela teve aquele reinício da história, né? Ela morreu ali, a humanidade inteira, no dilúvio, e depois uma pequena família, a família de Noé, formou de novo uma nova humanidade, né? Então vai ter um novo fim de novo, como teve no dilúvio, que é quando Jesus voltar, mas é outro assunto. Então a humanidade ela vive nos seus deleites, no seu hedonismo, que é os prazeres dessa vida, os vícios, né? Aquele que eles tentam ocupar, aquele buraco, aquele vazio de Deus com qualquer coisa desse mundo. Seja os vícios em substâncias alucinógenas, né? Se é que você me entende, né? Substâncias alucinógenas que também servem para você sair dessa realidade, sair dos seus problemas, né? Que promete vários tipos de promessas ilusórias, né? Ou então as carnalidades, né? Todos os nossos desejos impuros, né? Então eles vivem nesses vícios e nesses deleites. Também o materialismo desse mundo, né? Propriedades, quanto mais você ficar rico, você vai ficar mais feliz. Quanto mais você possuir, você vai mais ser feliz que os outros. O caminho é esse, é ser materialista, não se importar com nada e viver seus prazeres. Isso é o que esse mundo nos apresenta, né? Nos seduz, né? A ser. Então a humanidade está imersa nisso e vai cada vez se atolar mais nisso até o momento em que o anticristo aparecer e estivermos na grande tribulação, antes da volta de Jesus Cristo. Outra passagem que a gente vai ler aqui agora é essa aqui, ó, que vai estar em o alerta de Jesus, né? No tempo do esfriamento do amor. Mateus capítulo 24, do verso 9 ao 13.
a partir do 9, né? Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, detalhe, falsos profetas vão surgir aos montes até o tempo do fim, em quantidade exagerada, né? E enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar, olha só a palavra, o verbo, perseverar, até o fim, esse será salvo. Quem será salvo? Quem perseverar. Porque, aí você pega o versículo anterior, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. As pessoas leem esse versículo e pensam que Jesus está falando que o amor de muitos vai se esfriar, é o amor da humanidade. Não é assim que se interpreta, pessoal. Você tem que ver o que o contexto está dizendo. Por se aumentar a iniquidade no mundo inteiro, se você vê Cristo relatando o que o povo de Deus vai sofrer até o tempo do fim, perseguição, maltrato, tormento, né? Por causa que é o período da grande tribulação. Então a iniquidade do mundo vai aumentar, da humanidade, né? Vai chegar a tal ponto, né, que o amor de muitos, aí está falando do povo de Deus, esse aqui é o amor bíblico, o amor ágape, o amor que tem a ver com aqueles que têm fé em Cristo, fé no Deus vivo, né? Tanto que fala aqui, ó, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, enquanto uns vão estar esfriando, isso é a apostasia do tempo final, junto com a iniquidade desse mundo, outros vão estar sendo fortalecidos e vão perseverar até o fim. Então, essa é a missão para nós crentes. Perseverarmos até o fim, apesar das apostasias no nosso meio, das heresias e dos falsos mestres e falsos crentes que vão surgir. A próxima passagem que a gente vai ler junto aqui está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, né, que vai falar sobre as heresias que vão levar muitos a apostatar, né, e vai corromper a muitos, que é o que eu tinha falado. Mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha só, a sedução do tempo do fim. Espíritos de demônios e doutrina de demônios e espíritos enganadores. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então as pessoas falam em nome de Deus, mas com a mente cauterizada. O que é que a gente vê hoje em dia, pessoal? Essas igrejas falam progressistas, mas na verdade são igrejas imorais, né? Igrejas apóstatas, líderes apóstatas e crentes apóstatas, que dizem seguir a Cristo, mas a sua vida, a sua piedade, mostra que eles não têm obras de piedade. Eles só têm aparência de piedade, mas eles falam de um amor que é um amor complacente, um amor que abraça o pecado, que diz que você tem que se conformar com o pecado, que não tem nenhum problema em viver no pecado, desde que você reconheça que Jesus é o Senhor da sua vida, mas a sua obra mostra que você é insubmisso à vontade de Cristo, que são a sua palavra e o arrependimento do pecado. Então ninguém pode seguir a Cristo se não negar a si mesmo, se não pegar a sua cruz e seguir a Cristo. Você só pode seguir a Cristo e dizer que é discípulo de Cristo se você pega a sua cruz, nega a si mesmo e segue Ele. Então, qualquer coisa fora disso, você é apenas um simpatizante da fé cristã. Ou então uma pessoa que já está em apostasia, que um dia, pode ser que se converteu, nasceu de novo, mas voltou para o caminho da perdição. E aí para você não tem, para a pessoa que vive nesse caminho, não tem mais solução a não ser a expectativa do duro juízo que vai vir da paz de Jesus Cristo. A outra passagem que a gente vai ler para finalizar o vídeo é a respeito da apostasia que Paulo menciona quando ele vai falar sobre o aparecimento do iníquo, né, do homem do pecado, ou então com uma nomenclatura que ele é mais conhecido, né, o anticristo, que vai estar em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 3. Né? Então, essa apostasia, né, antes da chegada do anticristo, um grande abandono final da fé em Cristo, né, vai acontecer, né, que a gente vai saber, né, todos nós, a grande separação entre o joio e o trigo no tempo final, porque essa apostasia é o abandono da fé. Então vamos lá na passagem de 2 aos Tessalonicenses, né, para a gente ler essa passagem aqui. Capítulo 2, verso 3, né, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes do homem da perdição ficar em evidência no mundo, vai surgir a grande apostasia. Aí você vai falar, mas a apostasia já não está acontecendo, é o que você está falando no vídeo. Sim, já está acontecendo e sempre houve ao longo da história do povo de Deus, desde mesmo do Antigo Testamento, da Velha Aliança, e nós aqui que estamos na Nova Aliança também já presenciamos desde o tempo dos seguidores de Cristo, dos apóstolos, até os nossos dias, né? Ao longo dos séculos até chegar onde nós estamos agora. Só que vai ter uma grande apostasia antes do anticristo surgir, porque no período da grande tribulação vai existir esses falsos profetas, enganadores, doutrinas de demônios, né? Essas pessoas que vão viver em suas carnalidades, vão voltar às suas carnalidades e abandonar a fé. Então o abandono da fé, o apartamento da fé se chama apostasia.
e não arrebatamento da igreja, como o pessoal pré-tribulacionista diz, né? Que eles usam essa passagem para dizer que aqui está falando da apostasia, a igreja sendo tirada da terra, aí o anticristo vai aparecer. Não é isso. Aqui o sentido da palavra apostasia, no grego, no original, é apartamento e abandono da fé, é um divórcio de Cristo. Aí vai ter o joio e o trigo sendo se separando, né? Os que vão perseverar até o fim e ser salvos, e os que vão se perder e não vão perseverar até o fim, né? E vão ser condenados junto com esse mundo iníquo, com Satanás e seus demônios também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Esses vídeos aqui que eu estou fazendo em sequência, vem na sequência de outros vídeos que eu estou falando sobre o alerta do tempo do fim, o período que nós estamos vivendo, a geopolítica desse mundo, os sinais do tempo do fim, a formação do reino da besta que está muito próximo do seu aparecimento, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa o like, deixa a inscrição, deixa o teu comentário também, vai compartilhando esse vídeo para o canal crescer e chegar a mais pessoas. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.